Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Uma ótima manhã viva para você, que bom que nós estamos juntos. É claro que a gente dá aquela paradinha bem rápida para fazer a nossa oração e já iniciar assim o nosso programa. Então vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós estamos aqui, queremos entregar já toda a agitação do nosso coração, tudo aquilo que já fizemos, vamos fazer ao longo desse dia. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos ilumine com Teu Santo Espírito, nos dando sabedoria, discernimento para agir em cada situação, em cada realidade e nos dando a graça também de superar aquilo que precisamos superar a cada dia. Eis-nos aqui, conduza o nosso programa, conduza o nosso dia, porque em tudo sempre queremos fazer a Sua vontade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, o tema do nosso programa hoje, sabe qual é? É resiliência. Você sabe o que é resiliência? Olha, eu vou ler aqui porque a gente pegou do dicionário para eu falar bem certinho para você. Resiliência é a capacidade de superar, de recuperar-se das adversidades, tanto físicas quanto emocionais. E aí, você acha que é uma pessoa resiliente? Se você já viveu alguma situação em que você percebeu, nossa, Deus me formou ali e eu consegui dar uma resposta diferente, ou você percebe que é um pouquinho mais fraco, tudo te derruba um pouquinho mais fácil? Então partilhe com a gente através do Manhã Viva, tanto no Facebook quanto no Instagram, combinado? E para já esquentar aqui o nosso assunto, eu quero chamar uma matéria que nós fizemos indo às ruas, perguntando para o pessoal aí sobre a resiliência. Vamos ver qual foi o resultado e o que o pessoal disse para nós. Vamos acompanhar. Enfrenta as adversidades da vida e as dificuldades da vida, tudo como um aprendizado. Tudo como aquela situação difícil que está acontecendo comigo vai trazer um aprendizado muito bom lá na frente. Então fica mais fácil de levar a vida e de enfrentar essas dificuldades. Amigo, eu acho que tudo isso é evolução, a gente enfrentar. Cada etapa que vem é um aprendizado e você vai rompendo e sempre adquirir novos conhecimentos. Eu acho que são contingências naturais da própria vida do ser humano na Terra, né? Então você tem que encarar com uma certa naturalidade, né? Porque você não sabe o que vem. Então enfrentar com o máximo de tranquilidade possível, né? E deixar rolar. Eu busco superar cada dia mais, né, as dificuldades, eu busco entender o motivo dos nãos, né, igual você falou, como você lidar com os não da vida. Primeiro eu busco entender, eu tento receber ele mais como feedback, né, como uma forma de superar e me melhorar cada dia mais. Há muita disposição e não ter medo de encarar nada. Isso é meu dia a dia. Já tá na rua, né, aí fica mais difícil ainda e mais... Desanimar é pior, né, cara, porque o Brasil já tá com dificuldade por aí, então, o que tem pra mim eu encaro, disposição em tudo. Muito bem, meu. Parabéns, Deus abençoe, obrigado. Cara, a gente vai trabalhando como dá, como a gente vai trabalhando, enfrentando cada um a seu tempo, a seu jeito, da maneira que dá pra resolver. O que é que não pode faltar nesse enfrentamento? Coragem, disposição, é o principal. Daí outras coisas vão surgindo, vão resolvendo. Muito bem, valeu, cara. Deus abençoe. Como é que a senhora lidar com as dificuldades da vida? Eu abro as pernas e dou um pulo e resolvo tudo, viu? Tudo é a mente. Nós somos vencedores. Nós somos vencedores, viu? Palavra de afirmação, né? É, afirmação. Se você não está seguro nos seus pés, você vira uma bola voando por aí, tá bom? Você é bonita, hein? Obrigado. Com muita força, com muita aceitação, sabe? Não sofro. Aceito com facilidade as coisas. Eu acho que a vida é assim mesmo. A gente tem que... Faz parte da vida as dificuldades. Então ter essa consciência, ela já é importante. É importante, muito. A gente tem que lutar. E se hoje está ruim, amanhã está melhor, né? Hoje está chovendo, amanhã tem sol. E assim é a vida. A gente toca a vida. Excelente. É? Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. A gente pega com Deus, né? Muita oração, né? Sempre rezando para Deus ir abençoando a gente e dando alegria, não deixar a gente cair, essas coisas. Bem, você? Eu também, eu coloco Deus na frente, que tudo dá certo no final. Bom, a gente tem que lidar com uma coisa de cada vez, né? É bem complicado, porque às vezes a gente está numa expectativa de uma coisa dar muito certo e depois dar errado, e aí parece que o mundo acabou.
Mas na verdade é só ir seguindo um dia de cada vez, ter pessoas do seu lado com quem você possa contar, familiares, amigos que se importam com você, né? E que você pode continuar seguindo e ter uma visão de futuro que vai ser melhor. É isso. Ter fé que vai dar tudo certo. Ter fé que vai estar tudo certo. Eu acho que a gente não pode se abater, deixar se abater demais e usar como trampolim para superar isso. Usar essas dificuldades e enxergar nisso as opções para sair dela. Bem, crescer, né? É isso, crescer e superar e nunca deixar acontecer de novo. E hoje em dia, no mundo como é que tá, a gente tem que entregar na mão de Deus, né? Só Ele é o único caminho pra gente se superar, sair das dificuldades, das adversidades da vida, né? Então é rezando, pedindo a Deus que ilumine o caminho para poder sustentar nas dificuldades. É só assim mesmo, né? Do jeito que tá indo aí, muito corrupto, muita corrupção, tá difícil, né? Como é que o senhor enfrenta as dificuldades da vida? Trabalhando. Sempre com alegria? Lógico. E quando dá problema no seu trabalho, ou problema na sua casa, como é que o senhor lidar com isso? Olha, cara, a gente, né, tenta relevar, né? Porque não adianta esquentar a cabeça. Com a cabeça calma que você vai resolver as coisas. E com certeza tudo se resolve, né? Muito bem, isso é fé. Com certeza. Isso é fé. Saber que tudo vai se resolver. Oh, com certeza. Deus abençoe. Muito obrigado. Bom trabalho para o senhor. Obrigado. Que o senhor possa ser muito abençoado. Obrigado, meu amor. Que legal. Quantas respostas aí. É interessante fazer da dificuldade um trampolim. Olha que legal. Dar um salto, ir além. A gente vai discutir um pouquinho aqui sobre o que cada um falou, sobre o que eles comentaram com uma galera boa, um povo, uma equipe preparada para responder isso hoje, que é o Frei Miguel Coutinho, da Igreja Nossa Senhora do Carmo, aqui de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, alegria tê-lo no nosso programa. Bom dia. Bom dia, sua bênção. Deus abençoe. Deus abençoe. Também a Patrícia Quaresma, que é psicóloga, está aqui com a gente. Bem-vinda. Muito obrigada. Temos bastante assunto para conversar hoje, muito. Né? Estou muito feliz de estar aqui. Alegria. E o cheiro, o cheiro aqui promete hoje no nosso programa, porque já está com um cheirinho bem gostoso. É o Felipe Leroy e a Adriane Vitor. Estão aqui, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Alegria de tê-los aqui com a gente. Eu vou contar para vocês o que eles vão fazer, gente. Nhoque de batata baroa com carne ao sugo. Se prepare, já deixa aí o seu celular, o bloco de notas do ladinho assim. Já deixa o seu caderninho Manhã Viva para você anotar, porque com certeza vem coisa boa. E eu já vou ali conversar com os nossos convidados hoje. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui no nosso programa. E como a gente pôde ouvir ali alguns comentários do povo partilhando como que eles vivem, enfrentam as adversidades, a gente pôde perceber que existe um desejo, né, de vencer. Existem as adversidades, uns disseram, não adianta ficar parado nela, preciso vencer, vai passar, um dia está sol, um dia está chuva. Então é isso mesmo, essa capacidade de resiliência, de superação, é a gente não ficar parado nela? Indiscutivelmente. Primeiro é importante que nós entendamos que a resiliência é um processo, né? Não existem pessoas que já nascem, né, prontas para a resiliência, embora saibamos que algumas mentes são mais propensas, né, ao desenvolvimento da resiliência, mas todos nós tenhamos que nos ver aí compromissados com esse desenvolvimento. Os pais na criação dos filhos, né, as relações que vão sendo construídas amorosamente também, tem que se vir também com esse componente. Como que nós vamos, né, nos preparar para enfrentarmos aquilo que é inevitável? Né? O sofrimento faz parte da vida e quem evita o sofrimento, evita a vida. Então a gente precisa encarar. Com ensinar certeza. os filhos a enfrentarem também. A gente pode dizer que é um dom a resiliência ou é algo que é construído, como você acabou de partilhar com a gente, é algo que é construído no dia a dia? Como o doutor aqui falou, é um processo. É um processo de aprendizado na vida, onde nós devemos aprender a superar essas questões. E nós precisamos aprender a superá-las de uma forma que nós a gente não traga sempre para o lado emocional. O lado emocional, ele perturba muito as situações, né? E por isso as pessoas, muitas vezes, elas se
se encontram inquietas, confusas diante dessas situações. Mas, como foi dito, tudo isso é um processo. Mas algo que é importante para nós podermos superar todas essas condições é a fé, né? A fé, que é esse dom que nos é dado por Deus, a fé em Jesus Cristo, para que nós possamos ser iluminados a buscarmos a sabedoria em Deus, para se encontrarmos um caminho seguro, um porto seguro em nossa vida e superarmos todas essas condições. A gente pode dizer que a fé seria um pouco aí da base, quando a gente está assim, sem chão, para que a gente possa ganhar esse impulso e dar essa resposta diferente. Seria um pouquinho disso. Sim, posso contar uma historinha? Pode. Porque eu comparo a fé a essas luzes de emergência que nós temos, né, nos prédios, né, e nos vários lugares em que nos encontramos. E elas estão sempre no stand-by, né? Estão sempre ligadas na tomada, para que no momento que houver a escuridão, ela se ilumine, né? Ela ilumine o ambiente. E a fé é exatamente assim, pois nós precisamos estar sempre sendo carregados na fé, né? Para que no momento da escuridão da nossa vida, a fé acenda como essa luz e ilumine a nossa vida, não nos deixando na escuridão, mas na luz que nos encaminha para a verdade. Gostei. Muito lindo, Inclusive, assim, a ciência reconhece a grande importância da fé nos processos emocionais, relacionais. Né? Em Romanos a gente sabe, né, tem lá, né, alegremos-nos no sofrimento, porque o sofrimento, ele nos prepara, ele nos possibilita desenvolvermos a paciência. A paciência, ela é apreciada por Deus. E a apreciação em Deus nos traz a esperança. E as pessoas que têm esperança são indiscutivelmente pessoas muito mais resilientes. A fé é indiscutivelmente o melhor antídoto para os sofrimentos. E temos também, temos pela experiência, algo que nos é fortalecido, né, por ela, que é quando nós conseguimos superar as dificuldades da vida, nós nos fortalecemos. Você sai da dificuldade diferente. Não nos deixarmos vencer pelas dificuldades. E como foi dito, né, a esperança deve ser sempre o nosso horizonte. O horizonte para onde deve caminhar na nossa vida. E Jesus também já nos dizia que as aflições fariam parte. Tá? Mas que ele venceu o mundo, né? Ele venceu o mundo, né? E que nós possamos contar, mas coragem, eu venci o mundo. E derramou sobre nós e nossos corações, né, pelo Espírito Santo, o dom da fortaleza. É uma questão de nós sabermos, né, fazermos esse processo de desenvolvimento da fortaleza, criar essa musculatura espiritual e emocional. Então é legal, já vou perguntar isso para você. Porque como que nós podemos, porque você falou fortalecer, né, essa musculatura, vamos dizer assim. Emocional e espiritual. Num corpo, para fortalecer a musculatura, a gente precisa ir fazer as atividades, certo? Isso, E no começo elas são difíceis de fazer, ficamos com dores, é mais complicado até você conseguir adquirir uma musculatura de fato. Mas isso emocionalmente, espiritualmente, como que a pessoa pode vencer e ir fazendo esses exercícios? Que exercícios podem ser feitos ou que respostas precisam ou podem ser dadas diante das dificuldades para que esse exercício ele vá surtindo efeito lá na frente, né, ao longo de uma vida? Eu vou usar até o seu primeiro exemplo, né, de como a gente prepara o corpo. Por exemplo, eu sou maratonista. Né? Eu nunca podia imaginar que eu fosse dar conta de vencer os 42 quilômetros. Humanamente falando, no primeiro momento, você pensa que você não dá conta. Para que eu tenha conseguido vencer a linha de chegada das diversas maratonas que eu fiz, eu precisei preparar muito. Tá? Quer dizer, agora, claro que eu sabia que, né, toda essa trajetória me traria dores. E a dor faria parte. É importante que nós ensinemos nossos filhos que a dor não é motivo de nós desistirmos. De parar. Nós podemos, né, até tomar um fôlego, né, buscar o energético, para que nós
continuemos. Eu projeto o meu coração na linha de chegada para que eu consiga chegar. Assim também é a vida. A gente tem visto pessoas, né, muito desistentes da vida. Lamentavelmente, um índice crescente de suicídio entre crianças, jovens, adultos, o que é muito lamentável. Agora, o que fazer? Quais são os exercícios preparatórios? Eu costumo dizer o seguinte, as famílias que se comprometem desde cedo em ensinarem às crianças que existe um Deus, que a força poderosa é uma mão que nos pega, que vem, nos leva, indiscutivelmente seria o primeiro ponto. O segundo ponto também, né, quer dizer, como que eu olho para a minha dor? Porque diante dela, ou eu posso desistir, me vitimizar, ou deslocar a responsabilidade para o outro, ou tomar para mim a responsabilidade. E olhar para a dor e ver o que ela tem a me ensinar. Porque toda dor, todo aprendizado de fracasso, de ruptura, de perda, de insucesso, nos ensina sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre as vidas. Então, se nós nos compromissarmos em extrairmos de cada experiência difícil um aprendizado, obviamente, as dores são lições vivas. Então, os exercícios preparatórios, né, é você tomar a dor não como uma catástrofe, mas como uma grande oportunidade. Então, tomar a dor não como uma vítima e nem culpando alguém. Isto. Mas assumindo essa realidade, essa dor, o que se está vivendo, e a partir dela entender ou tentar transpor de uma maneira diferente, de uma maneira que me faça crescer. Então seria isso. Não me vitimizar, coitadinho de mim, que estou sentindo essa dor ou estou vivendo esse processo, passando por essa adversidade. Também não é culpa do outro que eu estou vivendo isso. Perfeito, são os dois processos. Seriam esses dois processos. Assim, dentro disto, porque quando vem o sofrimento, normalmente a pessoa cai numa grande armadilha perigosa. Por que comigo? E se eu faço a pergunta do porquê, automaticamente eu me revolto. Então, um exercício preparatório, uma dica que eu deixo, é ao invés de você perguntar por quê, você pergunta para quê. Para quê? Muda tudo. É um outro paradigma. Você muda o ponto de vista. Um ponto de vista. Então, para quê? Para eu poder crescer. Quantas foram as vezes que eu senti dor, mas aquela dor fez com que eu tivesse que reparar que a minha movimentação na corrida estava errada. Certo. Então eu tinha que jogar com outro grupo de músculos. E no que eu fui revisando isto, obviamente o meu corpo, ele foi cada vez mais tendo condições de superação. Se desenvolvendo. Isso. Gente, nós vamos fazer assim, a gente vai para o intervalo, conversa boa demais. É claro que a gente vai aprender outras formas ao longo do programa. Eu acho que é interessante para que a gente, diante da diversidade, lembre desse programa, que ele fique registrado aí na nossa cabeça, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para não desistir tão fácil, para que eu tenha os olhos na linha de chegada. Nossa linha de chegada, ela é o céu, não é? Isso aí, então a gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta, fazendo essa manhã super viva, também com a sua companhia. E eu já quero aqui anunciar, olha que legal, o ganhador da promoção do Porta a Porta. Isso mesmo, nós tivemos aí esse tempo de comemoração dos 15 anos da Missão Porta a Porta. E temos aí o ganhador, que é o Antônio Rodrigues, de Ouro Preto, Minas Gerais. Olha que legal, é daqui, é de perto, que bom, parabéns para você. Que em 14 pedidos ele distribuiu 435 produtos de evangelização. Que legal, quantas pessoas alcançadas, quantas pessoas atingidas pelo seu trabalho, pela sua doação, pelo seu empenho. Que legal, que legal. São almas alcançadas por todo o produto de evangelização da Canção Nova que chegou em cada casa, em cada coração. Que legal. O próximo prêmio será da edição 75 do catálogo e é comemorativo aos 15 anos. Ele será uma Smart TV de 39 polegadas. Olha que legal. Então, você, evangelizador porta a porta, participe, esteja atento aí. Quem sabe não é você o próximo que a gente vai falar o seu nome aqui, hein? Já pensou que legal? Acompanhar o Manhã Viva, acompanhar a nossa programação numa TV de 39 polegadas. Olha que fera, que bom. Fica aí, então, a dica para você que é evangelizador porta a porta, para que você possa concorrer aí também. A gente tem a alegria de anunciar, assim como a gente falou do seu Antônio Carlos, né? Antônio Rodrigues, de Ouro Preto, aqui de Minas Gerais, que foi vencedor. Parabéns, viu? Deus abençoe.
E como a gente está falando sobre resiliência, eu só queria, antes de chamar essa matéria, queria pedir para o Frei falar um pouquinho para nós, porque a gente trabalhou aí esse processo emocional, né, dos passos, o que a gente pode fazer para não parar nas dificuldades, não desistir e deixar essa musculatura aí se formando. Mas espiritualmente a gente também tem esse processo que precisa vencer. Então é um caminho aí emocional, espiritual que a gente precisa trabalhar. E como toda a resiliência pede, é sempre o equilíbrio, né, entre os dois caminhos, né? E nós precisamos ter essas duas asas, né? A asa do mundo, né, psíquico e espiritual funcionando. Para quê? Para que nós possamos ser harmoniosos na nossa vida. E para voar, senão a gente vai torto mesmo. E longos voos. E longos voos. Para usar longos voos, senão com uma asinha quebrada ou falha. Como vai dizer o Salmo, né? Em asas de águia, né? Isso. Então nós temos aqui, espiritualmente, nós temos o que chamamos de ascese. A ascese, ela é uma disciplina, né? São Paulo vai utilizar esse exemplo para aquele que corre, né? Como também a doutora falou, né, da maratonista, Temos mas ele vai falar exatamente aqui é ótimo que vai ter que ter uma disciplina, né? A gente sabe que tem que ter uma disciplina na alimentação e também uma disciplina no treino, né? Em toda uma conduta de vida. Um outro exemplo, por exemplo, é a dieta. Uma pessoa que quer emagrecer, ela tem que ter uma disciplina, tem que se reeducar de uma forma alimentar, mas ela não pode continuar do mesmo jeito que era antes, senão ela não vai conseguir êxito. Então, para conseguir o êxito em nossa vida, precisamos mudar a nossa forma de pensar e de agir. É uma conversão de vida. Para quê? Para que nós possamos atingir um fim específico. E no caso que nós estamos falando, é o de superar as dificuldades, sempre tendo o olhar num horizonte de esperança. Por isso, a ascese é essa prática, essa disciplina que nos ajuda a alcançarmos um bem maior. E quando nós falamos espiritualmente, nós falamos de oração, nós falamos de estar sempre lendo a Escritura Sagrada, de estar sempre participando da vida da igreja, da vida paroquial, e assim estarmos sempre unidos em comunhão, fazendo parte do corpo místico de Cristo, que nunca nos deixa só, sempre nos fortalece, né, no exercício da vida da fé. Então, nesse exercício aí de confiança, nesse exercício de fé, de ler a palavra de Deus, de ir buscando a vida de oração, essa ascese ela vai acontecendo também porque enfrentando as dificuldades nesse exercício, eu vou caminhando junto com a fé e ali está difícil, Senhor me ajude, para um pouquinho, reze. Então é esse trabalho em que nós vamos amadurecendo, né? Vamos crescendo e não ficamos parados, não desistimos. Gente, a gente não pode desistir, viu? Se você está aí vivendo um processo difícil na sua casa, vontade de desistir, sem vontade de levantar da cama. Tem gente que está assim, sem vontade de se levantar da cama. Respira fundo, toma um banho bem gostoso. É difícil sair da coberta, mas toma um banho bem gostoso. Coloca uma roupa bonita, né? Isso. Dá até para se sentir bem, olhar no espelho e falar, nossa, mas olha como eu sou uma obra de Deus tão bonita, não é? E aí começa, se não está conseguindo fazer nada, para um pouquinho para rezar. Fala para Jesus como que você está, como que está o seu coração, porque desistir não podemos. Se você está passando por essa dificuldade, é só um processo, está no caminho da maratona aí, para chegar na reta final. Então não desiste não. Nós vamos conseguir. Se a tristeza bate, chora um pouquinho, mas aí já lava o rosto e levanta a cabeça. A gente precisa prosseguir. E precisamos também ensinar os nossos filhos, essa geração, a ser resilientes. Porque a gente viu também ali muitas pessoas nas ruas, quando Emanuel foi perguntar, muitos mais maduros, muitos jovens, mas alguns muito maduros que já passaram aí pela vida, pelas dificuldades, pelos tombos e estavam ali vivendo um dia de cada vez, como aquela senhora disse. Então a gente precisa ensinar essa geração também a ser resiliente. Então nós vamos acompanhar uma matéria da Cris e do Natal Gil, contando um pouquinho como eles ensinam, ajudam os filhos nesse processo de resiliência. Vamos acompanhar.
Tornamo-nos verdadeiramente cristãos quando descobrimos que Deus é o Senhor do impossível e que precisamos do Espírito Santo para fazer o que não podemos fazer por nós próprios. A vida do discípulo é ir até o fim e descobrir então que Deus pode tornar possível o impossível. Jean Vanier. É importante ensinar os nossos filhos desde pequeno lidar com as frustrações, porque é um grande ensinamento da vida. Nós que vivemos, estamos constantemente sujeitos a nos frustrarmos em uma determinada situação da nossa vida. Este é o grande desafio a qual nós somos chamados. Educar os nossos filhos de forma com que eles criem têmpera. Não podemos criar os nossos filhos gerando neles um medo de sofrer, um medo de perder, um medo de passar por determinadas situações, porque no futuro, se eles vão crescendo, crianças que têm medo de tudo, que têm medo até mesmo de levar um não, lá na frente vão ter medo de tomar decisões importantíssimas para a sua vida. Que sejam homens e mulheres de resiliência. Resiliência significa a capacidade de lidar com problemas, superar obstáculos e resistir a situações de pressão. Porque as perdas são inevitáveis. Frustrações todo mundo vai ter em algum momento na vida, seja ela psicológica, material, uma perda de um ente querido, em diversas situações. As situações não vão deixar de acontecer, né? Obrigado, viu, Natal, Gil, Cris. E é preciso a gente preparar também essa geração para isso, né? Para enfrentar as dificuldades que elas acontecem desde pequenininha, né? Já aprendendo a andar, caindo, então elas acontecem desde sempre. Não, mas uma coisa que nós podemos acrescentar é que tudo depende do nosso olhar para a realidade que nos cerca. Se é um olhar de fé, tudo será iluminado, né, para os melhores caminhos. Se for um olhar apenas funcional, um olhar apenas que fale daquilo que é do momento, ele é passageiro. Mas o que é o olhar da fé, ele é eterno. Então tudo muda também, o ponto de vista muda também a forma de enfrentar as dificuldades. Porque a mesma situação enfrentada por diversas pessoas, é incrível como tem efeitos diferentes em cada um de nós. Né? Como uns ficam realmente à margem e outros, a partir da mesma situação, vão criando, né, plataformas de desenvolvimento. E como que a gente pode, então, ajudar os nossos filhos? Então, desde, como eu falei, né, desde aprendendo a andar, desde pequenininho, já vive esse processo natural, né, de dificuldades que a vida oferece, que vai acontecendo ao longo do dia. E como a gente ir preparando os nossos filhos e essa nova geração para ser mais resilientes, para não desistir tão fácil. A senhora falou aí do grande número de suicídio entre adolescentes, jovens, porque a nossa geração, essa nova geração, precisa ter a musculatura mais fortalecida. Com certeza. Então, como pais, como avós, tios, como a gente pode ajudar essa geração, ou até mesmo você que é um pouco mais jovem, como você pode se tornar uma pessoa diferente? E aí? Bem, para além, né, da base espiritual, que é fundamental, os outros passos, né, na realidade, é a gente pensar que nós não somos eternos como pais, não devemos super protegê-los. É preciso que nós frustremos os nossos filhos, até porque, sendo nós as pessoas que os amam muito, né, é preciso que eles confiem que, sendo frustrados, um não bem dado, né, saber esperar em algumas situações, não supri-los demasiadamente materialmente, não atendê-los no primeiro momento. A criança chora, deixa chorar um pouquinho, né, demora um pouquinho a levar a mamadeira, demora um pouquinho a buscar na escola, né, demora um pouquinho a dar aquilo que ela quer, né, na hora que ela chora, não dê respostas prontas, né, pergunte a ela o que ela, por ela mesma, possa fazer, porque você vai desenvolvendo os mecanismos investigativos, você vai desenvolvendo os processos também de resistência, porque se eu superprotejo, eu tiro da criança a oportunidade dela criar habilidades de enfrentamento. Então, a frustração é um grande presente que nós devemos oferecer às nossas crianças, né? Não ficarmos, né, com uma compaixão
paixão excessiva de nossas crianças. Muito pelo contrário, né? Deixar que elas, e não darmos pronto, deixar que elas também, não tomar partido. Tem visto pais em brigas de crianças, por exemplo, querendo resolver pelas crianças, ao invés de deixar que elas mesmas o façam, ou tudo vira bullying também, por exemplo, sendo que essas experiências de frustração nos pátios das escolas, nas salas de aula, no dia a dia, são fundamentais para que nós nos desenvolvamos, né? Na hora que a criança vem, né, o pai tomar cuidado também para encorajá-la, não superprotegê-la. Então é um exercício interessante para os pais aí, né? Essa musculatura dos pais que também precisa ser bem formada, porque diante das situações é natural, né? Você querer resolver. Eu me recordo aqui de uma vez, há pouco tempo, o meu menino está com 1 aninho, fez 1 ano e 2 meses ontem, e ele andando, tentando passar pela cadeirinha, um lugar que não tinha muito como passar, assim, mas dava para passar. E aí começou a querer chorar. Olhei para ele e fiquei quieta ali. E ele foi até que ele passou pela cadeirinha. Quando ele passou, ele mesmo bateu palma para ele. Ótimo, ele conseguiu. Isso aí, olha, isso já vai fazendo com que ele vá desenvolvendo a crença da capacidade. Eu consigo. Eu consigo. E se o pai tira a oportunidade dele se lançar para a vida, né, não adianta depois o pai falar que ele é capaz. Se o pai não abriu experiência para ele concretamente pudesse realmente estabelecer para si a relação de capacidade. E a frustração, ela faz parte também das relações, porque a frustração sempre acontece quando não é atendida a sua expectativa. Por isso, creio eu, que a criança ela tem que ser bem educada, né? Como foi dito, até com os pais haverá momento de frustração, mas que ela seja um aprendizado para a vida, porque o grande problema que existe é quando elas já não estão vivendo mais com os pais. É a experiência quando aprende a vida na escola, com os amigos, né? Então, e elas vão criando seus próprios valores. E aí se perdem, de uma certa forma, se não forem bem orientadas. E hoje nós temos o problema da mídia, né? Uma internet que oferece de tudo. Muito rápido. É tudo muito rápido e você não tem controle. E acontece muito esses suicídios hoje, como foi dito, muitas vezes pela influência dessa mídia. Porque é o que está educando os filhos de tantas pessoas. É a televisão, é a internet, que aparecem com valores de tudo quanto é tipo, e muitos não são sadios, né, não são salutares. E nessa perspectiva, acho muito importante os pais também desenvolverem com os filhos o exercício da flexibilidade. Ninguém nenhuma situação né? Nós temos comportamentos, né? Tem a plasticidade situacional e os pais muitas vezes tendem a fazer muitos julgamentos. Se você julga, você enrijece e aí a pessoa já desiste porque ela não tem uma outra chance. Ela não tem um amanhã, né? Quer dizer, se há um amanhã, então se pode mudar. Então até na forma de corrigir, até na forma de fazer uma consideração em relação a uma situação trazida e que, em outros termos, essa flexibilidade que nós desenvolvemos e que nós defendemos como uma saúde emocional, na realidade, na espiritualidade, é a misericórdia. Eu dar a vez, né, para o outro poder daqui a pouco fazer diferente. Né? Então, se eu desenvolvo na minha família esse olhar de flexibilidade e de misericórdia, não resta dúvida que as minhas crianças serão crianças mais fortes para o adverso. Uma coisa que está faltando hoje é as pessoas se sentirem amadas e acolhidas. Né? E a proposta exatamente da fé é as pessoas se sentirem amadas e acolhidas por Deus. E aí o papel dos pais até é esse amor, né? De acolhimento, onde se acolhe, por amor educa, por amor deixa tentar, deixa errar, então seria também isso. Mas o amor também é preciso ser passado, nós temos que estar preparados para a decepção. Amar também é estar preparado para se decepcionar. Né? Então, se eu crio dentro dessa mentalidade, é claro que, né, quer dizer, até eu doso a minha expectativa em relação ao outro, aos processos da vida, a minha chance de relacionamento e de assertividade aumenta, indiscutivelmente. Gente, que tema gostoso aqui, que conversa boa, né, pra gente abrir também os nossos horizontes, senão a gente vai vivendo a vida empurrando ela com a barriga. E a gente não para olhar a vida, né, tê-la nas mãos para bem vivê-la, para colocar sentido,
para dar os passos sabendo porque eu dou os passos, né? Não é deixar com que ela me leve. Eu tenho consciência da minha vida, eu assumo esse dom precioso que é a minha vida nas mãos. Eu sou autora da minha própria vida, né? Então as dores também são minhas e o que eu posso fazer por elas? Me lembro, né, minha menina muito novinha, minha segunda filha muito novinha, e ela viveu processos recorrentes cirúrgicos no ouvido. Processos muito delicados, foi um período, né, muito difícil para nós pais. Hoje é uma moça realizada, é até uma pediatra, né, mas na ocasião em que ela vivia, né, esse momento de cirurgias e impedimento de poder nadar, vivemos aí num país quente, né, tínhamos piscina ali no nosso prédio, enfim, ela perguntava assim, mamãe, por que comigo? Por que não com a Lala, que é a minha filha mais velha? Por que comigo? E aí eu falei, filha, você vai ter a resposta em relação a isso um dia. E aí nós estávamos numa missa, no final o celebrante pediu que nós rezássemos uma Ave Maria para ele, porque ele iria viver a 9ª cirurgia. E aí ele disse assim, rezem por mim, eu sou um privilegiado por eu estar entrando nesta próxima semana na minha 9ª cirurgia. Aí ela apertou a minha mão e falou assim, mamãe, o que é privilegiado? Eu falei, filha, né, ele foi escolhido por Deus para viver isto. E em função desses processos dela recorrentes, brotou nela uma sensibilidade, uma fé, e eu transformei, né, essa adversidade, né, numa escuta na minha família maior em relação a Deus. Olha que lindo! Então é um processo de dificuldade, onde a pessoa consegue passar por ela e olha para trás e fala assim, olha que dom precioso que eu adquiri. E o que eu posso aprender? Se o processo era uma dificuldade na área, né, auditiva e tudo, enfim, como eu posso alargar minha audição para os sinais de Deus? Uma coisa que muitas vezes não é lembrada é algo que Jesus nos fala no Evangelho, que é, pela oração, vocês poderão até mudar, né, as ordens da natureza. Olha só. Gente, isso é lindo, com padre. essa beleza, nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já, com essa beleza, deixando que Deus vá falando com a gente. Eu tenho certeza que Deus está falando com você, também está falando no meu coração, que a gente possa ser essa pessoa resiliente também, permitindo que Deus conduza a nossa vida e dando também os nossos passos. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta nessa manhã super viva e agora eu posso dizer que é uma manhã super cheirosa também, viu? Porque essa equipe aqui já deu uma adiantadinha aqui, já deixou o cheiro no ar na nossa cozinha. A Adriane e o Felipe Leroy, sejam muito bem-vindos. Que bom recebê-los aqui no nosso programa. Hoje eu dei beijinho de lado, quer ver? Ó, porque eu tenho deixado o Marquinhos, todo mundo de batom e depois fica aí o blush, né? Agora eu gostei, ó, assim já deu mais certo hoje, com o bracinho. A gente vai fazer esse nhoque, mas não é à toa que vocês estão aqui também, né? Porque vocês são casados, trabalham juntos, cada um aí tem um temperamento, claro, né? No casamento a gente tem essa realidade, no trabalho a gente já encontra. E aí, como que a gente consegue, como que você consegue viver e vencer essas dificuldades do dia a dia que tem em casa, no casamento mesmo, e que tem na realidade de trabalho? Como que vocês conseguem viver essa realidade? A cozinha em si só já é um grande aprendizado, né, de resiliência. Porque cada um gosta de fazer de um jeito. Mas o grande segredo é o respeito ao tempo do outro, né? Às vezes você vê que a pessoa naquele dia não está legal, você às vezes ficar mais em silêncio, você respeitar esse momento, né? Não é fácil, né? Você às vezes, na emoção ali, às vezes, evitar uma discussão às vezes desnecessária, né? Eu falo assim, na cozinha é um aprendizado porque às vezes uma receita não dá certo, mas você não precisa desperdiçar aquela receita. Ela pode virar uma outra coisa. Outra coisa às vezes fica até mais gostosa, né? Uhum. Como se diz o ditado, do limão a gente faz uma limonada. Sim. Né? Ou pode fazer um mousse de limão, pode fazer tanta coisa, temperar uma carne, um frango. É isso aí. Exatamente. E ó, vamos fazer assim, só pra gente, que senão a gente vai se empolgar aqui no papo e a gente não vai nem aprender a fazer o nhoque.
Então a gente vai fazer assim, vai passar os ingredientes para quem está em casa e aí eu vou continuar conversando com vocês, perguntando aí para a gente ir percebendo também que nesse processo que você falou de escuta, de não querer brigar, que nesse processo também tem aí uma resiliência de não deixar a sua vontade de falar mais alto, de querer se explodir do seu jeito, né? Então, passa para nós os ingredientes e a gente continua a conversa só para a gente adiantar e a gente poder provar esse nhoque, que eu acredito que o Frei já está ali também olhando. A gente já está de olho aqui para a gente provar. Nós vamos por partes, então. Eu vou falar a receita do nhoque e depois o Felipe faz a receita da carne. Então vocês tá se bom? dividiram, isso daí já é legal. Já evita a briga que divide um as meter tarefas. a mão no que o outro tá fazendo. Você vê que eu tô caladinho aqui, né? A gente tá quietinho, o Felipe tá bem quietinho. Tá bom, e Então, aí? eu já até adiantei, né, para facilitar o nosso trabalho. Aqui eu tenho 150 gramas de farinha de trigo integral. Linhaça e a quinoa crua, tá? Tá. E aqui a linhaça e a quinoa tem quanto? Eu coloquei mais ou menos uns 50 gramas de cada um. Tá bom. Tá? E aqui 800 gramas a 1 quilo de baroa ou cenoura amarela, que cada região fala de um jeito, né? Fiuza, batata baroa, tem também mandioquinha, batata salsa. Né? Cada região tem um nome. Pode ser feito também com batata doce e tal. E aí, não tem segredo, você cozinha com bem... sal ou sem sal? Sem sal, tá? Aí depois, aqui eu já até coloquei o outro processo. Você amassa e mistura a farinha de trigo, a linhaça, a quinoa e um ovo e uma colherzinha de sal e faz essa massa, tem que ficar mais homogênea, assim. Ó, vamos mostrar. Ela vai ficar, olha, ela fica já bem no ponto de poder enrolar, ó. Vou soltar assim para você ver, você consegue ver, ó, ela fica bem firminha. Então você vai amassar e deixar ela nessa consistência, certo? Ela fica um pouco grudenta, mas aí a gente vai pegando por partes, pega um pouquinho da farinha de trigo, põe na bancada, né? Porque ela não tá totalmente... E aí eu vou fazendo tipo uma cobrinha aqui, vou cortando igual eu já fiz ali. Já deixei a água aquecendo, né? Na água quente. Vou dividir aqui porque tá pequeno o espaço. Comprida. Aí eu vou cortando pequenininho. Já reservando aqui. Gente, sem pressa para não ficar aquele nhoque bem grandão, né? Para ficar tem que cozinhar com calma. A água aqui já está fervendo. Aí enquanto eu vou cozinhando o nhoque, o Felipe vai até apresentar depois os outros. Então eu coloco aqui o nhoque. Cuidado, né? Para não porque ele tá molinho. E é só esperar, assim que ele subir... Já tá pronto. Aí eu retiro e vou reservando, que a gente vai misturar depois o nhoque com a carne que o Felipe vai apresentar. Ok, então o nhoque é bem simples. Bem simples. Amassou a batata, coloca a farinha de trigo integral, a linhaça, a quinoa, ovo e o sal. Isso. Só isso. Amassei. Se a pessoa tem aquele nhoqueira. Aquela nhoqueira, pode usar? Pode. Vai mais rápido mais também, rápido, né? Que vai passando ali a faca. Então, essas são as duas opções para fazer o nhoque. Então, enquanto isso, a Adriane vai fazendo o nhoque, a gente vai ver a carne. Isso. Exatamente. A carne também, a gente escolheu uma carne bem democrática, que no caso tem um patinho moído, né? Que é uma carne magra, uma carne de sabor, uma carne super acessível. E o que nós vamos fazer aqui vai ser uma coisa bem caseira, bem gostosa, bem acolhedora, que nada mais é do que nós vamos refogar uma cebola, né, no fio de azeite. E no caso aqui eu também escolhi uma manteiga, que a gente sempre lá na Cozinha Vitrine, a gente tem o hábito de aromatizar manteigas. E aí sempre nos dá uma oportunidade de um diferencial na hora de finalizar pratos. Sim, já no sabor. E essa manteiga, ela foi aromatizada com alecrim. Com alecrim. No caso dessa. Então nós vamos refogar a cebola com um fio de azeite, um pouquinho de manteiga, e assim que ela dourar, na hora que ela murchar um pouquinho, a gente entra com o alho. E aí na hora que o alho entrar com todo esse perfume, a gente vem com a carne. E na hora que a carne ganhar todo aquele tom mais amarronzado, e aí nós entramos com o molho de tomate. Esse é o molho de tomate que tem pedaços de tomate. Então eu utilizei um molho de tomate, no caso aqui do mercado, mas eu refoguei com uns pedacinhos de tomate. Você aproveitou
pegou o mesmo do mercado, Exatamente. só que você colocou mais um tomate junto. Dei um complemento nele. Que legal. Então dá para fazer isso também, se você quer aquele molho mais encorpadinho, com gostinho, com pedaço, pode fazer isso. Pode fazer isso como uma dica legal. Certo. E dentro dessa dica, o que eu vou mostrar na hora da finalização é que eu vou partir esse tomate ao meio e a gente vai ralar este tomate. Sério? Ficando só a casca em nossas mãos, a gente vai ralar esse tomate com o objetivo de levar frescor para o prato. Então, depois que nós finalizamos esse cozimento da carne com o molho, todo ele se incorporou, a gente rala esse tomate por cima e coloca umas folhinhas de manjericão. E aí você traz, não é? Você traz todo esse frescor que a gente pode dizer. A gente pode, além de frescor, tem um tom de elegância que a gente quer colocar nisso aí. Então vamos aprender a fazer na prática para como que vai ficar essa carne elegante, como que ela vai ser, hein, gente? Então, olha só. Gostei disso agora, uma carne elegante. Porque o processo pode ser mais elegante, né? Mas, sim, é tudo natural, sim, mas a gente coloca uma elegância, né? Exatamente. Aqui a panela já estava até bem quente. Você já esquentou? Já esquentei a panela e aqui eu vou tirar um pouco aqui do fogo só para não queimar. Sim. Tá? Já está bem quente, já saindo bastante fumaça. Exato. Nosso fogão ele é por indução, então a panela ela não esquenta tanto. Então você pode olhar o Felipe, nossa, como a mão do Felipe é forte. Não, a panela não esquenta muito não, viu, gente? Não é tirando o mérito dele, não. Não, isso é uma tecnologia que esquenta só no local. Legal, então, né? Então com isso, olha o cheiro dessa manteiga aqui incrível. Gente, faz toda a diferença. E a manteiga faz o quê? Só colocar... Como que aromatiza a manteiga? A gente pica as ervas, mistura com a manteiga, que a gente chama do ponto de pomada, né? Quando ela está naquela textura bem macia. E aí você pode simplesmente misturar isso ou você pode também aquecer para clarificar essa manteiga e depois que você juntar os elementos de sabor, de aroma com a manteiga, é só guardar na geladeira e usar por um bom tempo. Então você pode finalizar em carnes, né, em bifes, você pode finalizar em molhos para dar brilho. Já dá essa diferença também de sabor e de cor, de brilho. E qual que é a dica legal? Porque assim, a cozinha ela precisa de ter essa questão de sabores diferentes para não cansar o psicológico, inclusive, né? Não trazer monotonia para a cozinha. E muitos têm em casa algumas ervas aromatizantes. Então, umas pessoas têm alecrim, outros têm manjericão, outros têm tomilho. E tudo isso traz, junto com o perfume, uma alegria a mais para o dia a dia, deixando a sua comida, ora convencional, elegante. Gente, olha, vamos ter dicas de elegância com o Felipe Leroy na nossa cozinha. Claro. E a gente está falando aqui sobre a resiliência e o enfrentar as dificuldades, né? E como eu falei, muitas vezes o temperamento de uma pessoa e de outra termina até, como que eu posso dizer, não é dificultando, mas a pessoa que é mais calada, mais introspectiva, termina enfrentando um não, algo que a pessoa fala com mais, de forma mais impositiva, com uma dificuldade, né? Termina sendo, isso já termina sendo a adversidade, né? E para vocês aí no casamento, que sempre tem um que fala um pouquinho mais alto do que o outro, né? Mas como que vocês lidam com isso no trabalho? Porque tem essa realidade de cozinha ali que é rápido, né? Tem que fazer na hora, tem que dar conta de sair o prato, de estar pronto. E não levar isso para casa, ou vice-versa. Então, olha só, a gente tem muitas escolas de aprendizado na nossa caminhada, né? Então, alguns conhecimentos que a gente vem pondo em prática. E tem um deles que é bem... tem a ver com a disciplina, que é rever os nossos acordos. Então, comumente e com uma frequência muito curta, muito rápida, nós temos que sentar, olhar nos olhos e rever os nossos acordos de forma muito consciente, porque a curva de trabalho, a nossa curva de relacionamento do dia é muito longa, né? É verdade, então, é o dia inteiro, né? Que às vezes quem trabalha fora é o dia inteiro, a noite inteira, 24 horas, está ali juntinho. Então, o tal do papo reto, se ele não acontecer, a coisa descamba. Porque se você tiver uma relação tão intensa como a nossa você ter que pisar em ovos para comunicar as coisas, isso é a receita para um sucesso.
Então, vale a pena, dentro da palavra resiliência, a coisa da continuidade, né? Então, saber lidar com as adversidades, maravilha, mas não desistir, né? Porque você pode lidar com a adversidade não querendo ela mais, né? Essa é uma escolha que todo mundo tem. Agora, você pode rever isso, trazer para o seu horizonte, para o seu radar, ver quais são as consequências das suas decisões e deixar, sempre trazer essa coisa para o tempo presente. Porque a cozinha, ela exige de nós dois foco, atenção, concentração, escutar o outro para eu poder te atender à sua expectativa. Então a gente também tem a oportunidade de, na hora de fazermos esse exercício um com o outro, a gente tem um exemplo que é a nossa própria missão de servir os nossos clientes. Então uma coisa vai espelhando a outra agora. Vai sendo esse exercício, né, que a gente ouviu aqui. E vocês foram achando o caminho, né? Porque realmente você está na cozinha e fala mais grosso e outra pessoa fica chateada, o que vai sofrer a consequência é o próprio alimento ali, né? Então, para que o resultado final, para que a gente chegue na linha de chegada, para que a meta ela seja alcançada, então precisa decidir algo também de dizer que não gostou. Claro, né? claro. Então de não pisar em ovos, mas também ter a coragem de dizer, olha, do jeito que você falou não foi bom. Porque o que a gente acredita, falando aqui no plural para Adriane, que quanto mais fácil você fala, quanto mais fácil você comunica, mais verdade sai nessas palavras. Pelo menos é o que a gente acredita dentro dos nossos acordos. Se você tiver que ficar olhando para cima, para o lado, respirar fundo para pensar, você já está, na realidade, muitas vezes criando uma situação de um pano quente, uma situação que às vezes ela precisa de ser resolvida, né? E a cozinha, ela é pragmática. Então, esse pragmatismo você traz para a sua vida também. Agora, faço aqui, né, os votos de que nós homens temos que nos exercitar em entender que o sexo masculino é diferente do sexo feminino, ponto. Por mais que essa natureza, eu acho que o homem não vai conseguir mudar, por mais que a gente ore, reze, né? Mas que entender que o ouvido feminino ele acaba sendo um pouco mais frágil. Nós homens, a gente ruge, né? Já o tom da voz já é diferente, a gente já causa medo. Então eu falo, mas que quando a intenção ela é boa, a palavra ela não ofende, porque você, né, eu acho que junto com a palavra tem um olhar, e o olho é senhor de uma verdade incrível. Então a gente sempre dentro desses acordos acaba tendo a oportunidade da gente não criar ou alimentar pequenas rusgas que muitas vezes acontecem porque as coisas não são ditas. E cabe a nós mulheres também, né? Sim. Entender, né? As diferenças. Então, inclusive, dentro do pragmatismo aqui, voltando, olha só. Voltando aqui para nossa carne. A carninha, tá vendo? Ela ganhou aqueles tons marronzados que a gente sugeriu. Aí só foi a manteiga e a cebola. Azeite, manteiga, cebola, alho. Depois que elas ficaram ali, você colocou o alho. Coloquei o alho. E aí, na hora que cheirou, o alho ganhou aquelas corzinhas que a panela estava muito quente e eu já coloquei a carne. Ok. Ela fritou, eu acho que dá para ver que ela inclusive já suou e já secou, então agora ela entra no processo de fritar. Ok. Né? E quando ela vai entrar nesse processo, aí eu entro com elementos untuosos. Então, por exemplo, aqui eu quero colocar o molho. Né? Então eu coloco aqui o molho. É muito importante, eu acho que vale essa dica para quem está em casa, para quem gosta de cozinhar. Você pode mexer aqui para mim, por favor? Todas as vezes que você for fazer misturas de alimentos, é sempre importante colocar um pouquinho de água. Porque a água, ela quimicamente, ela vai fazer que tudo se una. Vai fazer com que tudo se una. Então não precisa de muito, sempre controlando a sua intenção de textura. Aqui a gente quer um resultado de uma carne um pouco mais seca no sentido de que ela vai abraçar e envolver de sabor ali o nhoque. A gente não quer que o nhoque fique nadando, né? boiando, não porque é senão essa você intenção. E boiando agora, ele já boiou aqui, né? Então agora ali vou ganhar temperatura e vou ajustar o tempero. O sal. Vocês podem reparar que até agora a gente não usou sal. Não colocou sal em momento nenhum, sou testemunha. E tem a intenção. O que a gente convida lá na Cozinha Vitrine, a gente acredita que nós perdemos muito a percepção dos alimentos por causa do nosso vício de usar sal e cebola. Então a gente sempre convida, e funciona como um gatilho mental, sugerir para as pessoas a percepção do sabor dos alimentos. E inclusive achar o sal nele. Legal. Então aqui
você já trabalhou isso e vai só dar essa... E a quantidade de sal que usa é bem menor, né? Do que se fosse colocar no comecinho. Quando você começasse ali a colocar carne, já colocasse sal, você ia colocar mais. Você coloca mais sal, você concentra muitos sabores. Esse é um sal marinho que a gente sempre utiliza. Não é um sal não é um sal refinado. Então é um sal que a gente tem mais cuidado e vai experimentando à medida que vai adicionando. Aqui eu já tinha repicado umas folhinhas de manjericão, que eu vou colocar aqui. Tem salsinha aqui no meio, esqueci de dizer. Tá, salsinha e manjericão. Salsinha e manjericão, porque o verde sempre traz. E eu trouxe, não vou colocar aqui, mas como opção, tem umas ervas, uns combinados de ervas desidratadas, no caso aqui esse é um chimichurri, né? Muito comum de se encontrar nos supermercados, nas padarias, que também vai muito bem. Combina muito bem com uma carninha dessa. E a sugestão que eu quero trazer, que eu e a Adriane a gente trouxe como ideia e decidimos na hora não usar, mas você pode utilizar inclusive na própria massa. Ah, já fica temperadinha. Já fica temperando a massa e você traz uma textura diferenciada para a gente brincar com crocância. E aqui... Aí é o manjericão e a salsinha. E a salsinha. Então, ó, ganhou o corpo, coloquei o sal. Tô sentindo pelo cheirinho adocicado do tomate aqui, que ainda sobressai. Vem cá sentir esse aroma, que delícia. E vou... É verdade, o cheirinho mais adocicado. E vou experimentar. Bom. Tá bom? Tá uma delícia, mas pode finalizar o sal. E eu vou simplesmente aplicar aquela técnica aqui de ralar. Se tivermos aqui a faca que estava aqui agora. Aqui. Ela tá escondida aqui, ó. Isso. A faca que estava aqui agora. Apareceu. Isso daí já podia causar briga. Né? Ó, não é? E o ralador que estava aqui também. Não tinha um ralador aqui agora. E que não está. E aí a gente pratica a resiliência. Então a gente vai fazer assim, a gente vai pro intervalo. Que é a continuidade. A gente vai pro intervalo pra achar o ralador sem brigas e nada e volta já, tá bom? Não foi eu que tirei. Estamos de volta aqui, olha, já com a panela aí em movimento. O Felipe tá ralando aqui pra gente ver como que ele faz o do tomate, que ele falou pra gente que ia ralar o tomate, ó. Ele tá ralando parte mesmo. No meio e simplesmente rala o tomate. Eu sempre costumo dizer que, ó, cuidado, porque o ralo na mão do ralador... Ele geralmente acontece uma dói raladinha. E demora a cicatrizar essa ralada aqui. Então tem que ser com cuidado. Tem. A gente só fica com a casca na mão. Mas só fica com a casca na mão. Ai, que legal. Né? E aí, isso, claro, traz um super frescor e a gente simplesmente vai devolver esse frescor aqui, trazer para a carne. Né? Então aí a gente colocou um tomate já, viu, no intervalo, como eu digo que eu fico de olho aqui, não deixo passar nada, a gente já colocou um e ralou esse para você ver como que ele ficou. O Felipe já colocou também alguns manjericões que a gente fala? Pode ser. Frescos. Manjericão. Colocamos vários manjericão. Bom, nós colocamos ali e aqui já tá o nhoque e a gente vai colocar um molho. Um molhinho, exatamente. E vamos degustar. Né? E aí, ó, olha que cor bonita. Né? Essa questão desse nhoque aqui, ele poderia também ser feito sem glúten. Então a gente poderia usar fécula de batata, farinha de arroz. Pode substituir. Pode substituir. Né? Então é uma acho que vale a pena falar e deixar essa oportunidade. E a carne de sua preferência. Então isso combina sem carne, só com molho de tomate, isso combina com franguinho. Né? O que você quiser o que você acrescentar, vai combinar. Gente, vem pra cá. Vem pra cá, porque aqui, ó, não vou ficar só eu aqui não, nesse momento gostoso, não. Se aproxeguem. Aqui eles disseram também que se a gente muito cheiroso, quiser, viu, gente? Tá. Muito. E lindo, viu? Esse é um prato para quem corre, igual você disse que gosta de correr, muito bom. É verdade. Esse aqui você disse que ia dizer o que era depois, agora na hora de servir. Isso é, na realidade, um broto de amaranto. Já podemos? A gente gosta muito de utilizar os brotos nas finalizações dos pratos. Que fica bonito. Fica bonito, fica super perfumado, traz um buquê também pro prato e a beleza, sobretudo, né? E aqui eles estavam dizendo também o quê? Que a gente pode servir assim, ou se quiser, pode levar ao forno também por um pouquinho, para derreter o queijo. Exatamente. É opcional. Você pode gratinar, escolher gratinar. Ok.
E aí? Vamos, né? Vai, Podemos já começar a experimentar essa elegância. Pode começar que eu vou junto. Essa elegância resiliente, né? Pode começar. Olha que lindinho que ficou, gente. Dá pra ver aí? Olha que bonitinho. Delicioso, gente. Já Delicioso. Já vale foi a pena aprovado? vocês experimentarem. Ó, que bonitinho que ele fica. Eu vou provar aqui, ó. Essa experiência é recomendada a todos. É super recomendada, viu? A carne fica deliciosa. E o nhoque também, eles se completam, não é? E é leve. E tem uma Exatamente. crocância, né, da semente. Você sabe que lá na Cozinha Vitrine a gente realiza muitas aulas lá, aulas jantares, e na hora da apresentação, no fundo eu sempre apresento, né, que além dela ser a chefe da cozinha, também é a chefe do meu coração. Que aí você já... Que bacana. já que dá uma... legal. Opa, esse é pra mim mesmo? Obrigado. Claro. Eu quase não Fica costumo muito comer. gostoso. Eu vou provar o nhoque puro. Fica bem saboroso, ele puro e também é bem levinho, não é pesado. E com a carne, bom, gente. como ele disse que a carne ia abraçar o nhoque, ela abraça. Ela abraça mesmo, ó. Deixa eu ver aqui. Viram que nós usamos pouco sal? Mas tenta então entender a baroa, entenda a farinha. Deu pra sentir o gostinho de cada um. De cada um dos elementos. Que legal. Agora o Frei, eu fiquei sabendo aqui que o Frei tem um convite para fazer também, né? Para quem está em casa. Nós teremos agora, no dia 14 e 15 de julho, uma festa em nossa rua, lá na Avenida Nossa Senhora do Carmo, entre a Passatempo e a Montes Claros. Então nós teremos no dia 14 e no dia 15 uma festa de rua, né? Que vão ter as barracas, vai ter muitas atrações. Então, convido a todos a comparecerem, sendo que no domingo, às 18h30, nós teremos uma missa festiva, já no último dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. E logo depois teremos a procissão, onde você está convidado, uma procissão luminosa. Ai, que bonito. E no dia 16, no dia da nossa padroeira, Nossa Senhora do Carmo, nós teremos missa a partir das 6h30 da manhã. Então será 6h30, 8 horas, 9h30, 11 horas, depois às 14 horas, 16 horas e 18h30. Olha, sendo que às inteiro. 5h30 nós teremos um terço. E durante todo o dia, do dia 16, durante todo o dia, teremos confissões e imposição do escapulário. Então vai ser um final de semana festivo, né? Uma segunda-feira também ornada dessa festa de Nossa Senhora do Carmo. E aguardamos a sua presença no meio de nós para podermos celebrar esse dia tão grandioso de Nossa Senhora do Carmo. E tão lindo, né? Entender um pouquinho também da história de Nossa Senhora do Carmo, que é linda. Então fica aí esse convite. E tem para a pessoa que não conseguiu anotar, tem algum lugar que ela possa pegar, Frei, essa programação? Essa programação ela está no site www.igrejadocarmo.com.br. igrejadocarmo.com.br. Legal, que aí você não perde nada e se organiza aí. Só para a gente encerrar, eu quero ler a participação aqui da Évila. Diz assim: hoje em dia estou mais atenta, mais corajosa para a vida. Sempre levo esse versículo comigo: vigiai e orai. Tudo que acontece no meu dia a dia é para me fazer crescer, seja no sofrimento ou na alegria. Que legal, que legal. A Maria José: aprendi que a resiliência é primordial nas horas difíceis. Aceitar o deserto sem murmurar é agir com resiliência. Olha que interessante, que bonito. Hoje aprendi que os problemas não são maiores que a minha fé. Passarei por todos com Jesus do meu lado. E através das tribulações que nós nos fortalecemos. Que bonito. Eu quero agradecer a participação de cada um. Tem vários testemunhos, histórias, dizendo das suas superações. Então, obrigado, viu, pela participação de cada um. A Carol dizendo: nunca jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. Abençoado fim de semana para todos. Amém. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Não consegui ler todos, desculpa, porque o assunto foi bem gostoso aqui para a gente discutir, mas que bom que você entendeu e que vive essa experiência da resiliência. Para a gente encerrar, né? Deixa aí cada uma mensagem para quem está em casa, vivendo dificuldades, e elas estão aí grandiosas diante
como uma montanha grande para ser enfrentada. O que vocês diriam para essas pessoas? Bem, em primeiro lugar, que você tem direito ao sofrimento. As lágrimas nos edificam, mas diante do sofrimento você terá a decisão de torná-lo a marca eterna da sua vida, uma marca transitória que poderá realmente te elevar. E a gente sabe que não há dor que dure para sempre, né? Depois da chuva vem o sol, né? O choro pode durar a noite inteira, né? Mas pela manhã vem a alegria, né? Então que nós nos apaixonemos também pelos nossos momentos sofridos, porque com certeza, se eu decido, né, me transformar com eles, né, em Deus, né, indiscutivelmente, né, eu serei uma pessoa muito melhor. Olha que ótimo, Frei. As situações difíceis da vida, elas acontecem. E como foi dito, dependendo do nosso olhar perante elas, nós nos comportamos de uma forma. E o melhor olhar diante dessas questões que acontecem conosco é o olhar da fé, que nos ajuda a superar todas as condições de vida, nunca perdendo Cristo como aquele que está sempre do seu lado, ajudando você a carregar sua cruz e para ser vencedor como Ele na sua história, na sua vida. Então aí o sofrimento ser essa ponte, essa alegria, porque eu vou superá-la com o olhar da fé. E aí? O recado que eu deixo é que todo sofrimento é que você aprenda com o sofrimento, porque com certeza Deus está do seu lado, né? No sofrimento você consegue se aproximar ainda mais de Deus e não ser em vão, porque ou você vai aprender com aquele sofrimento ou você vai ser exemplo para o outro que está passando por uma situação parecida lá na frente, vencer também. Então o que você vive hoje pode ajudar outros lá na frente a superarem também. E aí, Leroy? A gente nunca perde, né? Ou ganha ou aprende. Então, dentro dessa perspectiva é o seguinte, está triste? Abraça um amigo, né? Vai lá compartilhar a sua dificuldade, para de querer responder as suas próprias dúvidas, porque isso também te inspira a seguir na resiliência, porque aí você vai compartilhar e perceber que outras pessoas têm dificuldades como a sua. E muitas vezes muito mais difíceis do que a sua. Então, é seguir adiante, dobrar os joelhos, botar na intercessão de Deus e acabou. E quando a gente também partilha, diminui aquilo que para nós era tão grande, às vezes ele volta a ter o tamanho que ele tinha normal, né? Isso. Gente, Deus abençoe. Nós vamos agora para o nosso momento de oração com Dom Valmor, no Evangelho do Dia. Como a gente falou nesse processo de ascese, a palavra de Deus ela está ali também para nos alicerçar e para nos dar ânimo para cada passo que nós devemos dar a cada dia. Deus abençoe. A gente se encontra segunda-feira. Um ótimo final de semana para você. Te quero exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço. Desejo de coração e suplico a Deus a graça de abrirmos-nos para que a palavra de Deus possa ser acolhida ao ser proclamada. Interpela-nos hoje ao proclamar a palavra, belo trecho do sermão do envio missionário narrado por São Mateus. Ilustra nosso entendimento os sermões de Santo Antônio de Pádua, quando ele reflete dizendo: a imitação de Cristo que é escutar a voz dele que ecoa no seu coração e no meu, segue-me. Diz a Pedro, mas também diz a qualquer cristão, a mim, a você, a cada um de nós. Lemos em Jeremias de Santo Antônio: vós me chamareis de Pai e jamais deixareis de seguir-me. Segue-me, portanto, depõe a carga, pois carregado não pode seguir-me, a mim que ando a correr. Para onde correu? Para a cruz, corre tu também atrás dele. Assim como levou por ti a sua cruz, comenta Santo Antônio, toma tu também a cruz por ti. E daí vem a palavra de São Lucas: se alguém quer vir atrás de mim, renuncie a si mesmo na renúncia da vontade própria, tome a sua cruz na mortificação da carne cada dia, continuamente, e siga. Ou então, se deseja vir a mim, encontrar-me, segue-me, procura-me a sós. Jesus disse aos discípulos: vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Cristo, para que o sigamos, meu irmão, minha irmã, propõe-se como exemplo e promete uma recompensa no seu reino.
Segue-me, portanto, porque eu conheço o bom caminho ao longo do qual hei de te conduzir. Por isso lemos nas parábolas: eu te mostrei a via da sabedoria e te conduzi pelos caminhos da equidade. Se entrares por eles, teus passos não se deterão. Se correres, não encontrarás obstáculo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Amado e amado de Deus, o Senhor nos adverte a respeito do desafio enorme no seu seguimento. É a nossa sorte, é a nossa alegria, é a nossa força, é a nossa graça, mas ao mesmo tempo é o nosso enorme desafio existencial, porque ao seguir Cristo nós nos colocaremos sempre na contramão de muitas propostas, de muitos projetos, sobretudo tudo que nega a vida plena para todas as pessoas. E o Senhor não deixa de advertir ao dizer: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Chama-nos à prudência das serpentes e à simplicidade das pombas, para que nós não nos iludamos e, sobretudo, não sejamos tragados e seduzidos na direção contrária à força do amor de Deus. Haverão perseguições. Eles, diz o Senhor, vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Levados a governadores e reis por causa dele, é a oportunidade de dar testemunho. E a força do testemunho vem exatamente desta experiência profunda de intimidade com Cristo. Por isso ele diz: não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Naquele momento não vos será indicado o que deveis dizer. Ora, quem diz a nós, como o Senhor nos promete, é o Espírito do Pai que falará através de cada um de nós. Por isso somos chamados a abrir-nos a este amor, para superarmos as contradições da vida, como irmão entregando irmão, pai entregando filho, filho se levantando contra pai e os matando. Seremos odiados, sobretudo na medida em que nos posicionarmos pela verdade, pela justiça e pelo bem. Mas quem perseverar até o fim, diz o Senhor, será salvo. E quando perseguidos, é preciso ir de um lado a outro. E ele diz: antes de percorrer as cidades todas de Israel, o Filho do Homem vai chegar. Nossa força missionária, nossa disposição e nossa alegria de servir vem do amor de Deus derramado em nós pela ação do Espírito Santo, como nos lembra na carta aos Coríntios São Clemente I, Papa no século I, quando ele diz: vede quão grande e admirável é a caridade. A sua perfeição ultrapassa as palavras. Quem é capaz de possuir a não ser aquele que Deus quiser tornar digno? Oremos, portanto, e peçamos-lhe misericórdia para sermos encontrados na caridade, sem culpa nem qualquer inclinação meramente humana. Conceda-nos, Deus, esta graça, supliquemos. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo,
Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida. Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.